É bom Boa variar. noite a todos, que toda sexta-feira, neste horário, nós começamos a live, né? Que é um estudo que nós fazemos do Livro dos Espíritos, e tentamos aprender um pouco mais nessa live, né? Que é referente lá da nossa casa espírita Allan Kardec, na rua Iviema, número 5.547, ou não? 65. 65. 5.565. 65. E aí a gente vai tentar aprender mais hoje, clarear nossa mente. E para isso nós pedimos a Deus, elevamos nosso pensamento a Deus, a Jesus, e dizemos assim: Pai, nos ajuda, nos proteja, para que nós possamos aprender mais que está escrito neste livro, entender melhor, para que a gente possa trabalhar com os espíritos mais tranquilo e mais próximo. É esse o pedido que eu faço. E eu faço a oração que o Senhor nos deixou, mestre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal, que assim seja. Que todos que estão precisando neste momento de um alívio, de uma tranquilidade, como aquelas pessoas lá do terremoto, lá, como do Rio de Janeiro, aqui, aquelas terras caiu por cima, que Deus proteja todos eles e dê a paz, a tranquilidade a eles, a nós e a todos. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Com Dilon, a palavra, né, Dilon? Muito Você que é obrigado. nosso mestre, Dilon. Eu estou na condição de fomentar os debates. E a gente aprende todos juntos. E através desse estudo nós compartilhamos, né, as nossas experiências, os nossos conhecimentos, os nossos aprendizados. Hoje nós estamos na nossa reunião de número 34. Nossa, 34. 34 do Livro dos Espíritos, né? Porque nós tivemos outras, mas 34 do Livro dos Espíritos. Hoje, dia 10 de março. E nós estamos aí, concluindo o estudo da Ordem dos Espíritos, né? Na semana passada nós falamos sobre os espíritos puros, né? Que é a primeira ordem, e concluímos, né? Os espíritos, falamos sobre as três ordens, né? Espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. Falamos também na escala dos mundos e comentamos sobre a escala dos mundos felizes e celestes, né? Mas não soube detectar de onde que é, não. Muito bem. E então nós nessas questões nós paramos naquela questão 118, né? A 117 a gente falou sobre se depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição. Aí foi a resposta do espírito. Certamente eles alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que testemunha a vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa que outra recalcitrante. Então, foi a comparação. E hoje nós podemos continuar, então, da questão 118.
Ela é bem curtinha, nós fizemos a leitura até e começamos o comentário na semana passada, mas acho que é bom a gente retomar dela e daí seguir em frente, né? É. Aí quem pode ler essa questão para nós? Então, vou ler, 118. alguém comenta aí, a Sheila ou a Zi. Pode os espíritos degenerar? Não. À medida que se avançam e compreende o que os distanciava da perfeição, concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência, que dali lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Retrograda. Isso. Então, quando fala assim, pode os espíritos degenerar, o que é degenerar? Voltar para trás, não é? Na escala evolutiva, rebaixar. Eu conquistei um determinado degrau, e daí, naquela hierarquia, e volto para trás. Se a gente for comparar com os cargos, com os poderes transitórios aqui da Terra, pode, né? Uma hora a pessoa é chefe, outra hora ela é subalterno, e por aí vai. Mas nessa questão moral, que é o que é abordado pelo livro dos Espíritos, que é a evolução moral que nós estamos falando, né? Tá, à medida que eles avançam, eles compreendem o que os distanciava da perfeição. Então, avancei, eu percebo que aquilo que eu fazia antes, e que não era bom, eu não quero repetir mais. Me faz mal, né? Me traz sofrimento, me traz dor. Então, eu não quero mais ser aquela pessoa. Se eu avancei um pouquinho mais, eu já começo também a sentir os benefícios desse avanço. É muito fácil a gente compreender isso. Por exemplo, digamos que eu tenho um vício, eu sou invejoso. O que é inveja? Aquela pessoa que quer o do outro, né? O outro tá numa situação, fala, eu queria estar na situação dele, então eu procuro, às vezes, até derrubar ele daquela situação para poder que ele ficar igual a mim, mas eu fico com inveja porque ele é feliz, né? Eu entendo que ele é feliz ou que ele está bem, e eu quero que ele seja rebaixado. Mas isso me causa sofrimento, não causa? O invejoso, ele sofre. Por que ele sofre? Porque ele quer uma coisa que não é dele, né? Então ele fica angustiado com aquilo. Eu quero, né? É assim todos os vícios. O ódio não é um veneno que a gente se envenena e fica com aquilo remoendo, dá dor de cabeça, dor no estômago, problema de pressão. O ódio é uma encrenca que traz um monte de problemas, né? É assim todos os vícios. Quando eu avanço e eu consigo vencer isso, eu percebo, primeiro, que aquilo não me serve, né? Que não é bom para mim. E daí eu percebo que eu tenho que avançar mais ainda para ser mais, para viver melhor ainda do que eu estou. Que eu dei uma melhoradinha na minha vida com aquele avanço. Então ele não degenera. Mas quando ele compreende, né? Aqui diz assim, à medida que avança, compreende o que distanciava a perfeição. Então, às vezes a pessoa se ilude, né? Finge que venceu aquele vício, mas não venceu coisa nenhuma. A hora que a coisa aparece, a prova, ele de novo ele cai nele. Mas quando eu aprendo mesmo, quando eu compreendo, aí eu não volto para trás. Então, concluindo uma prova, quer dizer, eu passei por aquela prova, eu fui aprovado naquela prova, então eu tenho a ciência daqueles acontecimentos, daquela situação que não me serve, e daí eu não esqueço mais, eu não quero mais ser aquela pessoa. Então eu passo a ter uma vida sem aquele vício de forma assim natural. Ele não me incomoda mais, né? Não é mais uma tentação, por exemplo, eu ter inveja, digamos, ou ter ódio. Agora, às vezes a pessoa diz aqui no finalzinho que a pessoa às vezes permanece o quê? Estacionário. Então ele passa pela prova, mas ele não aprende. Então o que acontece? Ele continua naquele mesmo nível, né?
Não é que ele voltou para trás, não. É que ele continua mesmo. Veio a dor, veio o sofrimento por conta daqueles vícios que ele carrega, mas ele não aprendeu a lição. Ele continua fazendo igual ou então sentindo igual. Porque às vezes a pessoa finge, mas dentro dela continua aquele problema, aquele vício. Daí ele não venceu, então ele fica estacionário. Mas voltar para trás não volta. Aquilo que eu conquistei é meu. Aquilo que eu avancei na escala moral, de aprendizado moral, mesmo de compreensão moral, eu não recuo mais. É difícil, né? Mas é esse o caminho. Alguém quer comentar mais? Não, é só para polemizar mais, quer ver? Por exemplo, a pessoa vive uma vida honesta, direito, o tempo inteiro, porque ele é uma referência aquela pessoa, uma pessoa maravilhosa e tal. De repente, ele comete um delito. Ele não está regredindo. Então, o que vocês me dizem? Ele está mostrando o que ele ainda tem lá dentro, né? Isso mesmo, eu entendo também assim. É igual orgulho, a gente é orgulhoso, né? A gente fala que não é, mas é. Qualquer coisa que dá o contrário, a gente fica bravo, né? Se ofende. Isso aí a gente não melhorou. Não melhorou, né? É mais ou menos aquela história, né? Eu sou muito bonzinho, mas pisa no meu calo para ver. Realmente. Isso Não é aí. não? Sou muito bonzinho. Mas na hora que vem a encrenca, eu mostro que eu não sou tão bonzinho assim. Não era tão bom como pensava que fosse. Então, esse vencer essas paixões, né, que são as paixões que nos incomoda, ela é uma coisa assim que é espontâneo depois do meu comportamento. Eu já não tenho mais necessidade de ter ciúme, né, de ser egoísta. Eu venço aquilo. Eu compreendo mais a dor do outro, eu tenho mais compaixão. E daí isso é natural, né? Não é uma coisa assim forçada. Vamos para 119, então? Vamos. Aí você põe a Sheila para fazer. Ela pergunta, a resposta ela é um pouquinho mais longa. Tem dois. Quem que pode ler ela para nós? A Sheila está no ar? Então leia. 119. Deus não poderia liberar os espíritos das provações que devem sofrer para chegar à primeira ordem? Resposta: se tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para desfrutar dos benefícios dessa perfeição. Sem a luta, onde estaria o mérito? Aliás, a desigualdade que existe entre eles é necessária à sua personalidade. E, depois, a missão que cumprem nesses diferentes graus está nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Aí tem uma explicaçãozinha. Uma vez que, na vida social, todos os homens podem chegar aos primeiros postos, caberia também perguntar por que o soberano de um país não faz de cada um dos seus soldados um general. Por que todos os empregados subalternos não são superiores? Por que todos os estudantes não são mestres? Ora, entre a vida social e a vida espiritual existe a diferença de que a primeira é limitada e nem sempre permite que se suba todos os degraus, enquanto a segunda é indefinida e concede a cada um a possibilidade de elevar-se ao posto supremo. Muito bem. E aí, o que nós podemos entender dessa questão? Quem se arrisca? Vamos lá, então. Então, a pergunta é: por que Deus não cria todo mundo perfeito? Porque essa angústia de a gente ter que passar por provas,
por dificuldades, né? Por que ele já não cria todo mundo bom, né? Todo mundo perfeito? Essa é a pergunta que foi o que Kardec fez. Não seria mais fácil para todo mundo? Evitava tanto essa trabalheira, tudo que a gente tem, né? De crescer, ficar doente, né? Ficar sofrer por perdas, por apegos, né? Se você criasse todo mundo desapegado, todo mundo sem inveja, sem ciúme, sem orgulho, não era melhor? É uma perguntinha, né, que às vezes nos vem. Por que será que Deus não faz isso? Aí Kardec, o espírito, né, começa, na resposta, ele começa a questão do mérito, né? A gente não fala muito em justiça, né? A justiça é cada um segundo o quê? Suas obras. Eu tenho direito, então, seria justo eu passar por não ter nenhum sacrifício, nem esforço para crescer, para avançar na senda da moralidade, tudo. Isso aí seria uma coisa que me daria de graça, né? Criar todo mundo perfeito. Então, Deus nos cria perfectíveis. O que é isso? A possibilidade de nos tornar perfeito um dia. Mas cria gente simples e ignorante, como foi dito anteriormente. E aí está o mérito da gente crescer, que é na luta. E nessa luta nós vamos formando as nossas personalidades. As personalidades, elas decorrem do efeito dessa luta. Porque senão seria todo mundo igual. Aí não tem muito sentido, né? Todo mundo igual, a gente não tinha nenhuma motivação, né? Mas não, nós temos pessoas que têm tendência para uma coisa, para outra, gostos diferentes, situações diferentes, amores diferentes, né? Cada um tem a personalidade de um e a personalidade do outro, ela é sempre diferente, né? Por quê? Porque as lutas que nós nos envolvemos, elas promovem em nós esse desenvolvimento das nossas personalidades. Deus nos dá algumas missões, cada grau, cada escala, né? Por isso que Jesus lá atrás diz assim que ele dá o fardo, né? Conforme a pessoa pode carregar, né? Porque ele dá as missões de acordo com a nossa capacidade de desenvolver elas. E nós vamos desenvolvendo essas missões em diferentes graus na escala, cada um de nós tem missões diferentes, para a harmonia do universo, porque o universo ele funciona harmonicamente justamente por essas diferenças. Até nos mundos, os mundos são diferentes, os globos, né? A vegetação, os animais, todos são diferentes, e essa diferença é necessária para a harmonia do universo. Olha só na natureza aqui. Aquele bichinho pequenininho, né, que é a abelha. Se acabar a abelha do mundo, morremos todo mundo. A abelha, ela é responsável pela vida na Terra, né? Através da polinização e tal, ela é responsável por ter vida aqui na Terra. Então, tudo tem uma razão de ser para a harmonia da criação. Nada está ali à toa, sem uma função, né? Tudo tem a sua função. Até o sapinho que a Zita tem tanto medo, quando a gente expulsa os sapinhos, tudo, o que acontece? Começa a aparecer dengue, né? Porque não tem quem vai comer o mosquitinho, né? Há um desequilíbrio aí. Nós começamos a ter muito pernilongo, né? Muitas moscas, muitos insetos, acontece o desequilíbrio. Tem até o sapinho, que a gente às vezes não gosta muito dele, acha ele meio feinho. Que é um bicho tão feio, tão esquisito. Pois é, mas necessário, né? Ele tem a sua utilidade. Cada órgão do nosso corpo tem a sua utilidade, né? É necessário para alguma coisa, que às vezes a gente nem entende, mas tem.
Então, a harmonia do universo, ela depende dessa diversidade, inclusive dessa diversidade humana. Todos os homens, nós vamos chegar às mais altas funções, como nós estudamos em capítulos anteriores, né, em questões anteriores. Todos vamos avançar. Tem uma música espírita que diz que um dia todos nós seremos anjos. E é verdade, todos nós seremos anjos. E Kardec, até no comentário dele, ele faz a comparação, né, do rei que promovesse todos os seus subalternos em generais. E daí? Mas quem que eles iam mandar em quem daí? Né? Quem teria a função de fazer aquele trabalho, né, de menor qualificação? Então, todos são necessários, né? Assim como nas escolas, né, nem todos são mestres, né, eles têm que ter os alunos. Então, é necessário essas diferenças para que o universo tenha sua harmonia. É assim que funciona. Muito bem. Algum comentário mais? Ou vamos para a pergunta 120? 120 vamos deixar para a Zi. 120. 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal ou para chegar ao bem? Não todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Eu pergunto. Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Né? Porque alguns espíritos, não é isso só, né? É só essa pergunta, 120. É só essa pergunta. Então, o que nós podemos entender isso aí? A ignorância não é um mal? Eu acho que não, né, John? A ignorância, a gente pensa que está certo, mas não está, né? Agora, tem gente que faz o mal sabendo que é o mal, né? Você age mal e você está sabendo que você está fazendo mal e age. Porque a alma da gente é ainda imperfeita. Eu acho. Por isso que Deus deixou nós assim, para nós melhorarmos assim, nós mesmos, né? Porque Ele podia fazer nós todos assim bem bom, né? Mas Ele quer ver o progresso nosso, né? Melhorar por nós. Quando a pessoa faz uma coisa errada, ele sabe que está errado, é ignorância ou é um erro? Como é que é? Ou é os dois? É os dois ou é um erro? Eu acho que é um erro, né? Você está sabendo que você está fazendo errado e está fazendo. Agora, tem coisa que a gente às vezes sabe que não é certo, mas a gente não consegue, né? Igual, às vezes a gente tem o ciúme, às vezes tem, né? Por exemplo, no caso de Paulo de Tarso, eu gosto sempre de lembrar, porque é um exemplo muito bom. Paulo de Tarso matava os cristãos, né? Perseguia, mas que ele achava que estava certo. Acho que ele não parou para pensar. Aí é ignorância, né? Ele fazia por ignorância. Aí no momento que a ficha caiu... Ele parou, né? Mudou. E para isso ele pagou caro, né? Ele ficou cego, né? Eu acho que isso aí essas consequências já... que ele tinha que passar também por isso aí, né? Faz parte do próprio exemplo de vida que ele deu no final para nós, né? Aí já não seria uma cobrança, né? Um negócio assim. Eu acho que seria um exemplo. Agora, pode ser que ele tenha tido outras reencarnações e aí ele... Mas eu acho que não, né? Que ele se transformou num ser maravilhoso, exemplo de vida, seguidor do Cristo. O que ele fazia, naturalmente, que não foi anulado, mas ele fazia por ignorância, pura ignorância. É isso, Dion? Fala, meu filho.
Dylan não está concordando. Estou ouvindo, estou aprendendo, estamos Eu acho que você aprendendo. não está concordando com o nosso pensamento. Não, não é isso, não. Ignorância é quando você não sabe mesmo. Fala, puxa vida, eu estava na ignorância. Meu Deus, agora que eu sei que eu nunca mais eu faço uma coisa dessa. E não faz mesmo, né? Não é só falar, é não fazer mesmo. Procurar mudar completamente. Olha, aí estava na ignorância. Tem na Bíblia, né? Aquela parte que Jesus diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É. Então, a ignorância é aquele que não conhece o quê? A verdade. A verdade. E se ele não conhece a verdade, ele não é livre. Então, como eu não conheço a verdade, preso por estou preso àquelas situações, né, da minha ignorância, do desconhecimento da verdade. É mesmo, né? Se pensarmos assim, eu entendo assim que todos nós estamos presos, né? Porque cada um conhece um pedacinho da verdade, não é isso? À medida que eu conheço uma parte da verdade, eu crio uma responsabilidade em cima daquilo ali. Né? Se eu conheço alguma coisa e continuo sei que isso aqui é errado, eu continuo fazendo errado, a minha responsabilidade é maior. Aí nós voltamos de novo ao Cristo. O que o Cristo disse? A quem muito foi dado, muito será pedido. Então, aquele que tem mais conhecimento tem mais responsabilidade. Né? Então, não dá para fugir disso aí. Nós vamos... Mas todos, em determinados graus, somos ignorantes. Né? Desconhecemos muita coisa. E tem coisa que a gente acha que sabe e não sabe. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma questão assim, que diz assim, e por que as pessoas adquirem conhecimento e continuam fazendo errado, né? Muitos. Eles falam, eles entendem, mas não compreendem. O que é isso? A gente conhece na teoria, mas não conhecemos, por isso nós temos que passar pelas provas, nós não conhecemos na prática. Então, a gente lê, nós somos, às vezes, igual criança. A criança, você fala bem assim, olha, não coloca a mão no fogo que queima. Ela não acredita. Não coloca, você vai queimar o dedinho, não faça isso. O que a criança faz? Ela acredita na primeira? Muito difícil. A maioria vai lá e... Aí ela fala, opa, queima. Aí ela não faz mais. Algumas ainda são teimosinhas, ainda que faz, mas queima outras vezes. Né? E nós somos assim também, nós somos criança. Então, talvez por isso que Cristo, lá atrás, quando ele estava sendo crucificado, ele disse, Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoai, porque são ignorantes. Nós somos ignorantes. Às vezes a gente lê nos livros, recebe as informações, né? Nós espíritas até temos bastante informação, né? Conhecemos como é que funciona lá o mundo espiritual, né? Sabemos que nós podemos passar por dificuldades lá, dependendo do comportamento. Se eu me alimentar demais, por exemplo, eu posso ter problemas de saúde aqui mesmo, e lá também eu posso chegar como suicida, como é o caso do nosso lar, né? Que André Luiz chegou como suicida pelo desequilíbrio na alimentação, na bebida e outras coisas mais. Mas ainda assim eu faço. Por que eu faço? Né? Olha uma coisa, né, que às vezes a gente fica assim, de queixo caído. Nós conhecemos médicos, pneumatologista, né, que trata do pulmão e que fuma. Não é? Ele já assistiu muitas pessoas morrerem buscando ar e com dificuldade de respirar. E, no entanto, ele fuma. Nós somos assim, todos nós temos essa questão. Nós entendemos uma coisa, mas não compreendemos ela. Né? Então, Deus, na sua misericórdia, ele considera que nós somos criança, que nós temos que queimar o dedinho algumas vezes para aprender. E deixa a gente queimar, porque ele dá para nós o quê? O livre-arbítrio.
no livre-arbítrio, a gente faz, responde por aquele ato e cresce. Aprende daí na prática. Então, daí nós vamos entender e compreender. Então, nós vamos ter só o conhecimento teórico, nós vamos ter a sabedoria, nós vamos ter o conhecimento aquele consciencial, que ele é mais amplo, né? Então, aqui nessa pergunta, ele é interessante, né, que ele diz assim, nem todos precisam fazer mal. Pela ignorância, todos passam, porque todos foram criados o quê? Simples e ignorante. Mas alguns crescem mais rápido. Não tem aquela atitude de crueldade, né? Por exemplo, digamos, o Orlando trouxe o exemplo do Paulo, né? Que Saulo, na época que ele perseguia os cristãos. Tem duas situações aí. Se ele fazia aquilo ali por ignorância e fazia assim por respeito às leis, né, de Moisés e tudo mais, né, que ele tinha lá e não sentia prazer nisso aí, é uma coisa. Agora, se ele sentia prazer em torturar a pessoa, em fazer ela sofrer, em fazer, é outra situação. Aí ele está passando o quê? Pela fieira do mal, não só pela ignorância, mas pela do mal também. Um soldado que vai na guerra, ele está obedecendo ordens. Isso aí nós vamos ler depois no livro dos Espíritos mesmo, tem sobre um exemplo até de soldado mesmo. Se ele faz ali porque ele está cumprindo ordens, é uma coisa. Agora, se ele faz ali com aquela vontade mesmo de matar, de ser cruel, de torturar, é outra situação. Então, um passa pela fieira da ignorância, outros passam pela fieira do mal também. E daí a evolução de um é mais rápida, do outro é mais demorada. O Ritter era ignorante ou era maldoso? Difícil a gente saber, né? Aliás, é difícil a gente saber de todos, né? Porque é o coração da pessoa, né? É interior dele. A gente não tem como saber, né? Porque é igual quando Paulo fala... Ô, tio, Oi? São as verdades de cada um. De cada um, é isso mesmo. Se você ler o livro de Paulo Estevão, lá na parte, assim, depois que o Saulo, né, já se tornou Paulo e ainda tá fazendo as tendas lá no deserto, né, e tudo, ele encontra algumas pessoas que falam bem assim, olha, estão matando o cristão em seu nome. Né? Fala, muita, depois que você deixou de ser um sacerdote lá, não sei, o executor da lei, ainda tem muita gente matando em seu nome. Um senador. Esquecido daquilo. Então, você, por exemplo, o Hitler, ele provavelmente, né, a história relata isso, fez muitas maldades, mas com certeza muitos outros fizeram maldade em nome dele sem nem ele saber que fez. Né? Porque é do ser humano isso. Né? É complexo. É complexo. Então não dá para a gente saber, né? Por isso que Cristo recomenda o tempo todo, não julgueis. Nós não temos condições de saber o que passa no coração de cada um. Né? E a gente sempre está estudando que o importante é o que sentir, não é o ato exterior, né? Não é a ação exterior, mas muito mais o que eu sinto. Até ele dá exemplo, nós vamos estudar isso também. Né? Tem exemplo em perguntas futuras, onde ele pergunta bem assim, aquele que quer fazer um mal, mas ele não faz, ele é responsável? Ele não... Aí Kardec, o Espírito responde, se ele queria fazer e não fez porque não deu certo para ele fazer, ele tentou de toda maneira fazer, como se ele tivesse feito. Agora, se ele não fez porque ele se arrependeu, falou, não, peraí, isso aí é coisa ruim, eu vou vencer essa tentação e não vou fazer. Já é uma coisa boa. Essas questões parecem assim, coisa assim tão óbvia, né? Mas a gente às vezes cai nos enroscos dessas questões. Kardec ele faz umas perguntas bem interessantes. Verdade. Ok. Alguém quer complementar mais? O André, que não falou aí, vê se ele fala. São pegadinhas, né? São pegadinhas. Pegadinhas, né? Exatamente. Mas você Kardec ele faz a mesma pergunta, né, André? De forma diferente. A mesma pergunta ele faz com outras palavras. O espírito. É interessante como é que era. Muito bem, vamos lá para a pergunta 121.
É do Orlando mesmo. É. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Não têm eles o livre arbítrio? Deus não criou maus, criou os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. E aí? E aí? Como é que é essa daí? Eu tenho que decifrar, hein? Por que alguns Como é que a espíritos gente do caminho entende? do bem e outros do mal? Bom, lógico que porque tem o livre arbítrio. Mas ele sendo ignorante, logo no comecinho, né, sendo ignorante, não deveria ser cortado o livre-arbítrio deles, para não fazer mal para os outros? Aí fala assim, Deus não os criou maus, criou simples e ignorantes. Isto Mas é, ele gostou do mal, ele entendeu para a parte do mal. Né? Ele entendeu, né? a Ele liberdade dele partiu para o mal, partiu para o mal. Ele tinha a escolha de não fazer, mas ele preferiu fazer o mal. Aí ele vai ter que retornar. Tendo aptidão para o bem quanto para o mal, os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Ou seja, era ignorante, né? Um montão de espírito ali, tudo ignorante, foi criado por Deus e tal. Aí uns tiveram aptidão de caminhar para o bem, e outros tiveram aptidão de caminhar para o mal, porque tinha o livre-arbítrio no meio. É isso, Tilão. É isso, Sheila. Sheila sumiu. Uma porção de gente acredita que não tem outra vida, né, Dilon? Muita gente. O que você Acho que diz, só tem Dedé? essa. O que você diz disso aí? Você calcula, né? Porque Ele vai dizer tudo que tem direito, falar sobre viver essa vida. aqui quer dizer o seguinte, que Deus criou, né? Os espíritos, nos criou. Simples e ignorantes. E deu o livre-arbítrio. Aí uns partiram para o mal. E outros partiram para o bem, usando o livre-arbítrio. O que você diz dessa condição? Eu acho muita sacanagem, né? É que já tem o defeito lá dentro do coração, da mente. É mesmo, né, Dedé? O André ele tem razão, a gente fica aí numa encrencazinha para resolver. Veja bem, Deus criou todos nós, né? Todos os espíritos, na sua origem, simples e ignorantes. Mas não são iguais, são simples e ignorantes, não são iguais. Cada um de nós, lá atrás, nós não estudamos, cada um uma determinada missão, lembra que até deu um debatezinho? Então, Deus não criou todos igualzinhos, né? Iguaizinhos, né? Cada um uma missão, quer dizer, então nós temos algumas questões, né, diferentes no interior da gente. Mas todos têm um livre-arbítrio. Livre-arbítrio que nós vamos tendo ele pequeno e vai ampliando conforme nós vamos crescendo. Né? Conforme nós vamos conhecendo, vai aumentando, que é a liberdade da verdade. Não é isso? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, lá no comecinho, no primitivismo nosso livre-arbítrio existe, mas é pequeno. Nós somos mais guiados lá pelo instinto de conservação. O instinto faz a gente se prevenir para não fazer muita coisa errada. Né? O instinto, ele nos guia, um guia seguro. Conforme nós vamos desenvolvendo a inteligência, o raciocínio, esse instinto vai diminuindo.
O instinto é meio que automático, né? Nós temos bastante instinto ainda dentro de nós. A maioria das funções nossa biológica, nós não controlamos. Acontece. Quer dizer que é o instinto, né? Então, ela faz, acontece e pronto. As questões internas nossa física. E assim é o instinto, né? Ele faz e pronto. Nós estamos guiados pelo O instinto. instinto é mais ou menos que nem o vento, né? Vai levando, vai É levando. levando, né? Ele tem o seu... E não falha nunca, né? O instinto é sempre certo. É. Agora, quando a gente coloca o raciocínio, daí a gente coloca a decisão e usamos do nosso livre-arbítrio para decidir. E daí nós decidimos certo ou errado, às vezes, né? Ou não muito certo. Porque aí já não é mais o instinto, é a nossa decisão. Então, nessa questão do caminho do bem e do mal, ele não criou, que Deus não criou o mal, nem criou a maldade, nem criou as pessoas más. Nós é que nos afastamos da bondade de Deus e assim nós nos tornamos maus, né? Cada vez que nós afastamos da lei de Deus, a gente está no mal. Cada vez que nós aproximamos da lei de Deus, nós estamos no bem. É o afastamento nosso da lei de Deus que faz a gente praticar o mal. E alguns, como foi dito na questão anterior, nem passa pelo mal, só pela ignorância. Nós vamos usando essa situação de decisão entre bondade e maldade, entre a ausência do bem, né, e a presença, então, do mal, né, que na verdade, é dito até que o mal não existe, né, é uma ilusão. O mal é a ausência do bem, como as trevas é a ausência da luz. Até faz uma comparação assim. E toda vez que nós nos aproximamos... E a ignorância, a ausência de quê? A ignorância é o desconhecimento, né? É a falta de conhecimento. A gente não sabe. Eita, que esse menino vai longe, hein, Zico? A gente não sabe. É isso mesmo, irmão. Você está coera, fiado. Nada, nós estamos aprendendo. Nós estamos refletindo juntos. Coisa gostosa mesmo é saber, né? É muito bom a gente ter conhecimento e saber, né? Nós estamos refletindo juntos. É isso não. Estamos na 122, né? 122. Quem é que vai fazer? A Sheila? Agora seria a vez da Sheila, hein? Sheila, você está aí? Posso, é que meu fone, a 122. caixa de som do meu computador está estragada. Então pode ser que eu esteja lendo um pouco alto, porque eu estou com fone de ouvido. Certo aí? 22. Como os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, podem ter a liberdade de escolha entre o bem e o mal. Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um caminho que para outro? Resposta. O livre-arbítrio desenvolve-se à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Não mais haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, e sim fora dele, nas influências a que cede, mas em virtude de sua vontade livre. Esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. 122A. Já leio ou a gente... Podemos comentar essa. Acho que é bom ler. Ler tudo? Você acha que é bom comentar? Eu preferia ler tudo. Também. Ela tem A e tem B também. Tem A e tem B. Então, porque ela vai complementar, né, tio?
Então, Eu pensaria em ler tudo e a gente comentava tudo. pode ser. Então, vamos lá. Vamos lá. Letra A. De onde vêm as influências que são exercidas sobre ele? De espíritos imperfeitos que procuram envolvê-lo, dominá-lo e que ficam felizes com o fato de fazê-lo sucumbir. Foi o que se quis simbolizar com a figura de Satanás. 122b. Essa influência só é exercida sobre o espírito em sua origem? Resposta. Ela o segue em sua vida de espírito até que ele tenha adquirido o domínio de si mesmo, a ponto de os maus desistirem de obsidiá-lo. E aí? E Como é aí, que ficamos? Se a gente não ficar esperto. fala, Xeninha. Não, vou falar nada, não. O André te ajuda. O Dedé poderia falar sobre isso, eu penso. Ajuda, André. Ele sabe falar bem sobre Olha isso. ele aí desse. Essa questão ela é um pouco longa e seja assim, bastante comentário. Nós vamos começar a comentar ela e acho que na próxima nós vamos continuar, porque nós já estamos com 48 minutos. Está na hora, né? De live, sabe? Ela realmente não ia dar tempo mesmo, já estava imaginando que a gente não ia conseguir. Mas a gente pode começar a comentar ela hoje e na próxima a gente conclui, né? Até porque ela enseja uma série de reflexões muito interessantes, né? Sobre tanto nas respostas que foram dadas aqui, quanto nas perguntas. Então, o início da pergunta é o seguinte: como é que você pode dar liberdade para uma pessoa que não sabe nada de nada, né? Por exemplo, uma criancinha recém-nascida, você dá liberdade para ela? Não pode. Não pode, né? Ela não tem condição de você dar liberdade. Ela cresce um pouquinho, você vai dando liberdade conforme ela vai crescendo, não é assim que funciona? Então, aqui como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, quer dizer, nem sabe o que eles são, né? Nós não sabemos nem o que nós somos. Gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal. Ele nem sabe o que é isso, o que é bem, o que é mal. Como é que ele pode ter essa liberdade? Lá no começo, essa é a pergunta, veja bem, né? Como é que ele pode ter a liberdade? E daí ele diz assim, tem dentro deles algum princípio, alguma coisa assim que fala, não, isso é certo, isso é errado. Isso é bom, isso é ruim. Será que ele tem uma coisa assim que diz dentro dele, né, sem ele precisar ter nenhum conhecimento, sem ele ser encaminhado para uma direção ou outra? É lá na sua origem? Essa foi a pergunta. Aí, o que o Espírito responde? Que a medida... Veja o exemplo da criança, né? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o Espírito adquire consciência de si mesmo. Então é o tal negócio, ele não tem todo o livre-arbítrio do mundo quando ele é ignorante ainda. Quanto menos conhecimento ele tem, menos liberdade ele tem. A liberdade ela vai tendo à medida que ele vai adquirindo conhecimento de si mesmo, é o que diz aqui, ó, conhecimento de si mesmo. Veja bem que o conhecimento de si mesmo, né, sempre está sendo provocado, né? Nós precisamos nos conhecer. O nosso maior desafio não é conhecer a ciência do mundo, conhecer o outro, né? Eu quero saber se o Orlando é bom ou é ruim, não. Eu tenho que conhecer eu. A encrenca é eu comigo mesmo. Eu tenho que me conhecer. Esse é o meu desafio. É para isso que eu estou aqui. É para isso que eu fui criado. Veja bem que lá na origem já diz: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo.
E aquele que é teimoso, não quer conhecer a si mesmo, ele vai sofrer muito. Isso. E é por isso que a gente sofre. É, Por causa dessa teimosia que você está dizendo aí. teimosia que se impera. Essa teimosia que nos traz sofrimento o tempo todo, É. a dor. Teimosia em não querer saber de se conhecer. Porque quando eu me conheço, eu consigo vencer essas encrencas todas. A teimosia é orgulho. Sim, orgulho. Ser orgulhoso e teimoso. Orgulhoso e teimoso. Mas é isso aí, eu acho que não vai dar para a gente continuar. Se vocês quiserem comentar um pouquinho mais, mas depois a gente comenta ela na sua. É bom ir devagarinho mesmo, né, Edson? É, porque aí a gente entende. Que pressa que nós temos? Não, a gente não tem pressa nenhuma. E o livro dos Espíritos ele é assim mesmo, né? Quando a gente estuda uma pergunta, entende um pouco. Estuda de novo a mesma pergunta, entende um pouco mais. É assim, conforme a gente estuda. O Orlando, nós estudamos o livro dos Espíritos lá na adolescência, né? Eu lembro da mocidade, a gente estudando o livro dos Espíritos. Entendia de um jeito, hoje a gente entende de outro. É de assim. outro, muito diferente. A gente nunca vai entender ele por completo mesmo. Isso aí é a tal da verdade que nós estamos buscando. Então, devolvo a palavra para o... Quem que é que dá na direção? A Zi? Eu? É você que deu a abertura? Ou é o André ou o Orlando? Quem que é? Pode ser eu mesmo. O André, se ele quiser também. Encerrar, André? Eu vou encerrar, então. Isso. Então, tá. Pode encerrar. Amado Mestre Jesus, eu quero agradecê-lo, Senhor. Agradecer de coração Essa oportunidade. essa oportunidade que o Senhor nos deu de estudar o teu Evangelho Redentor. Pronto? Não vai para a fundação? Permite eu fazer uma prece aqui, André, do Pai Nosso. Você faz um, eu faço outra. Pai Nosso Espírita, Pai Nosso que estais em toda parte, aqui, ali, santificado seja o teu nome, em todo louvor, em todas as criaturas, em nós, por nós e na nossa vida. Venha a nós, Senhor, o teu reino de amor, ternura, carinho, sabedoria e bondade. Seja feita a tua vontade, acima de tudo, até de nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso da mente, do corpo, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, que são muitas, e hoje a gente tem consciência delas, ensinando-nos a perdoar todo instante, toda hora, todos os nossos irmãos devedores, com o esquecimento do mal, sempre lembrando que eu também sou devedor. Não permite que venhamos a cair sob os golpes da tentação, de nossas próprias tentações, inclusive, da nossa própria incúria, né? Causada pelas nossas imperfeição e inferioridade, que ainda predomina em nós. Porque só em ti brilha a luz.
luz eterna do reino, do poder, da glória, da paz, da justiça e do amor para sempre. E a gente pede, Senhor, que nesta noite tão gostosa, maravilhosa que nós estamos tendo, que esses aprendizados se eternize dentro de nós. Que a gente receba neste momento, Senhor, um passe espiritual. Inclusive meu filho André, que precisa tanto, né? A Sheila, Jean, Maria Helena, Ilon, sua família e nós, as nossas casas, nossos lares. E aqueles irmãos, como o nosso querido Jorge, que não pôde participar hoje, João, né? E demais irmãos que sempre estão ligados conosco. Que essas águas sejam todas elas fluidificadas. Que a gente possa ter uma noite maravilhosa pela frente. E um dia melhor ainda amanhã, Senhor. Muita paz. Que o Senhor nos abençoe.